Nos últimos 4 anos eu acompanhei de perto todo o mercado das IAs e cheguei à seguinte conclusão: inteligência artificial é coisa de pobre. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar detalhe por detalhe coisas que nem sequer passaram pela sua cabeça e talvez te convencer aí a parar de usar essa inteligência artificial que eu sei que você usa para fazer tudo ou talvez até mesmo começar a utilizar ela de uma forma mais inteligente. Eu sou o Gabriel, mais conhecido como Virtual, e se você já conhece o canal, já deixa o seu like aí embaixo. Caso você seja novo aqui, segura, assiste o vídeo até o final e lá no final você decide deixar o seu like ou não, beleza? Bom, vamos partir aqui do princípio, logo quando literalmente começou esse boom das IAs, que eu me lembro muito bem que desde aquela época, como eu falei para você no começo desse vídeo, desde aquela época eu já monitoro tudo isso de perto, com um olhar muito mais crítico, muito mais cético. Eu me lembro muito bem que surgiu por volta do ano de 2021 a 2022, aí logo depois daquele problema global que a gente teve, mas enfim. Eu queria abrir apenas um pequeno parênteses aqui, já para tirar essa visão infantil, né, que muitas pessoas têm, essa visão tão imatura, digamos assim, de acreditar que a inteligência artificial surgiu realmente no ano de 2021. Lembrando, como é um parênteses, eu vou dar apenas um pequeno detalhe, um pequeno exemplo aqui de inteligência artificial que já existia muito antes disso, porém, lembrando, esse tipo de tecnologia é de uso exclusivo, né, de empresas muito grandes aí, empresas americanas, dentre outras aí. E eu me lembro muito bem também que em filmes também já relatava isso. E o exemplo que eu quero trazer aqui, que inclusive eu acredito que muita gente já até conheça, é o exemplo da BlackRock, que é simplesmente o maior fundo de investimento do mundo. Para quem não sabe, a BlackRock é um setor financeiro, né? Eles já tinham uma inteligência artificial interna deles lá, não era aberta ao público, que fique bem claro isso. Até hoje ela é fechada, é restrita. Essa inteligência artificial se chama Aladdin e eles já utilizavam ela desde 1900 e alguma coisa lá, não me recordo de cabeça agora, mas enfim, esse nem é o assunto especificamente desse vídeo, eu só tô deixando um pequeno parênteses para você já ir tirando essa visão infantil da cabeça. Ah não, a inteligência artificial surgiu em 2021, 2022. Não, eles já tinham isso muito antes, só não era aberto ao público, beleza? Bom, eu me lembro que por volta do ano de 2021, 2022 eu ainda estava em home office, né? E eu estava acompanhando muito bem todo esse mercado das IAs de perto. Eu estava observando com um olhar muito crítico, muito cético, que eu sabia que alguma coisa tinha ali que não era muito bem como as pessoas falavam. O pessoal estava muito anestesiado ainda. Eu me lembro muito bem que teve diversos amigos meus que chegaram, nossa, olha isso é incrível, com o ChatGPT, montando texto, montando um monte de coisa. E o pessoal não demorou muito para literalmente se tornar uma febre no mundo inteiro. Tanto é que logo depois surgiu o DeepSeek aí, que era da China lá, e o pessoal começou a usar, falando, nossa, agora já era, agora o mercado de trabalho vai acabar, um monte de gente vai ficar desempregado, inclusive até hoje falam isso. Mas assim, como tudo era muito novo, como tudo era muito eh, fresco ainda, as pessoas estavam meio que anestesiadas. Inclusive tem muita gente que está ainda nessa ideia e um dos objetivos desse vídeo é fazer você perder essa visão aí amadora das coisas. Ah, a gente passou por esse período e realmente teve muitas coisas boas que a IA fez. Só que, assim, aqui que a gente começa a entrar no cerne da questão do vídeo. Muitas pessoas ainda utilizam IA, eu diria a maioria, mas não entenderam exatamente como funciona uma IA em si. As pessoas não fazem ideia nem de como funciona a ferramenta que elas utilizam. E eu vou dar uma pequena explicação bem básica aqui, mas que vai ser o suficiente para você já conseguir botar a cabecinha para pensar e perceber aí que as coisas não são tão mágicas assim como parece, beleza? Bom, para a gente começar a entender um pouco melhor sobre IA, a gente precisa perceber aí que a IA, assim como nós, seres humanos, ela tem uma espécie de feeling. Feeling eu traduziria como um sentimento, não um sentimento, até porque o robô não tem sentimento, né? É uma percepção, digamos assim. O nosso, é claro, que é uma questão de sentimento, mas a IA tem uma percepção e uma visão, porque ela foi programada para ter esse tipo de visão. Não importa qual assunto você aborda com ela, não importa se você está fazendo uma imagem, um texto, um vídeo, tal coisa, nós está extraindo não sei o que, está fazendo um PDF, ela vai ter uma visão base das coisas. Isso a contextos globais. Eu já testei muitas e muitas inteligências artificiais. Caso você duvide disso, comece a testar depois desse vídeo aqui. Com tudo que eu vou te passar aqui, você vai começar a testar e vai começar a perceber que as coisas realmente são muito similares, entendeu? São muito parecidas e todo mundo, embora não pareça, mas todo mundo recebe o mesmo tipo de resposta, entre aspas.
Ou seja, quando você utiliza uma inteligência artificial, você acha que está recebendo uma resposta 100% personalizada, com o tom de voz que você falaria, com o tom de voz da sua empresa. Estou puxando mais para o lado empresarial agora. Mas com o tom de voz da sua empresa, com as coisas que você falaria. Mas não. Na verdade, o que você está recebendo ali é como que eu posso dizer, uma coisa que foi pré-programada e está dando respostas bases para o mundo inteiro. É literalmente isso. E é muito fácil de você perceber isso em partes. Alguns sinais são muito fáceis e é justamente agora que eu vou tocar no centro desse vídeo que eu falei que IA era coisa de pobre. Uma das coisas que você percebe é assim, vou dar exemplo básico aqui, beleza? Toda vez que você pede para a IA escrever um texto, isso aí muita gente deve saber até. Ela vai escrever um mó textão lá, só que assim, no português, não estou falando outras línguas, estou falando no português, ela vai colocar, em vez de vírgula, ela vai utilizar um travessão em várias partes do texto. E eu te pergunto, quem em sã consciência hoje em dia utiliza travessão no lugar de vírgula? As pessoas não sabem nem para que serve o travessão, acho, mas assim, é, é totalmente fora da realidade do Brasil. Então, obviamente, todo o texto que você vê lá em legenda do Instagram, em legenda de Facebook, nem sei se o pessoal posta essa coisa do Facebook, mas em legenda do YouTube, em todo lugar que você vê coisas escritas e vê aquele travessão, com o passar do tempo, muitas pessoas já foram percebendo, batendo o olho e falando, isso aqui, ó, é IA. Não foi o Carlinhos que escreveu, não. Isso aqui ele jogou no chat GPT lá, copiou e colou. E eu duvido que não tenha muita gente que, no trabalho, seja onde for, reuniões internas, grupos internos de WhatsApp, não fez a mesma coisa, não copiou e mandou lá achando que ninguém ia perceber. Coisa que, com o passar do tempo, foi praticamente óbvio perceber isso aí, até porque, como eu falei, ninguém usava e é padrão. Eu falei, é padrão. A mesma resposta que a IA dá aqui é o mecanismo que tem por trás dela, é o mesmo mecanismo que roda lá no Japão, entendeu? Mas isso é só a superfície do negócio, é só a pontinha. Porque teve agora partindo para uma segunda camada ali, teve uma postagem que me chamou muita minha atenção esses dias aqui. Na verdade, antes de eu falar dessa postagem, eu quero mencionar aqui as coisas que eu vi mesmo utilizando a rede social no dia a dia, tanto o YouTube quanto o Instagram. Mas basicamente o que eu vi foi o seguinte, eu comecei a ver uma série de postagens de capas de YouTube, eram coisas bem aleatórias, se tratando de imagem. Capas de YouTube, posts no Instagram, às vezes propagandas no Facebook montados assim, sabe aqueles flyers que você faz. E assim, eu comecei a reparar umas coisas bem esquisitas, uns negócios bem medonhos mesmo, sabe? Assim, em questão de, pô, você via que é o mesmo tom de, no caso específico que eu vi, né? Era o mesmo tom de dourado. Eu tenho certeza que as pessoas estavam utilizando a mesma inteligência artificial para fazer aquilo. As imagens, resumindo, as imagens eram uns tons de dourado com umas faíscas saindo assim. Aí você vê como o negócio era totalmente aleatório. Um era post de bebida, o outro era salão de beleza, um outro era uma capa de YouTube de geopolítica e tinha mais um que era um negócio de chá, eu acho. Alguma coisa assim. Mas basicamente todos eles você batia o olho e falava, caramba, acho que foi o mesmo cara que fez, né? Porque apesar de o produto estar diferente ali, as coisas estavam terrivelmente organizadas, terrivelmente coloridas ali. Era um negócio realmente medonho de ver. E assim, de cara você percebe que foi uma inteligência artificial que fez. Qual que é o ponto aqui? Agora a gente começa realmente tocar no ponto que realmente é coisa de pobre. E você vai me entender o porquê. Vamos lá, vamos pensar. Quando o cliente começa a perceber, veja bem, existe uma diferença de você utilizar a IA no front-end e no back-end. Front-end, para quem não sabe, é tudo que está mais exposto, tudo que tem contato direto com o público. Back-end são termos de programação, mas back-end basicamente é tudo que está um código escondido, um código por trás por exemplo, o site. O site você vê ele bonitinho, os sites da internet, mas tem um código rodando por trás que você não vê. Isso é o back-end, teoricamente. Então, seria o que está rodando dentro das empresas, entendeu? E não exposto ao público. Mas assim, o que o pessoal estava utilizando muito, se você parar para pensar um pouquinho, toda vez que alguém olha para uma imagem feita com inteligência artificial, e eu vi coisas realmente horríveis, horríveis, poluição máxima, assim, principalmente de comida, presta atenção, coisas de comida, coisas alimentares. Se você tem um negócio alimentar, principalmente, eu não estou falando que outros negócios também não tirem sua credibilidade se você fizer isso, mas principalmente o fator que mais afeta aí, o setor que mais afeta é o setor alimentício. Se você utiliza
inteligências artificiais para, vou fazer meu prato com inteligência artificial. As pessoas podem ter certeza que elas vão perceber, ainda mais hoje em dia, depois de 4, 5, 6 anos aí de inteligência artificial exposta ao público, as pessoas vão perceber que aquilo foi feito com inteligência artificial e, escute o que eu estou te falando, inconscientemente as pessoas vão ligar os pontos e falar assim, caramba, se nem ele não tem nem coragem de mostrar a própria comida dele, por que eu deveria ir lá? Se ele não tem coragem de mostrar o próprio serviço que ele está prestando, o próprio produto dele, por que eu deveria comprar? Se a pessoa não. Isso eu estou falando a nível inconsciente, eu não estou falando nem da parte racional dos clientes, eu estou falando que eles vão bater o olho, e eu já fiz esse teste várias e várias vezes. Para quem não sabe, inclusive, aí, eu tenho uma empresa de consultoria em comunicação, marketing e vendas. Para você que está com dificuldade aí, já tem um negócio, já está rodando e está com dificuldade de estruturar o seu marketing, de passar literalmente para o próximo nível, eu te convido a clicar no link aqui embaixo. Eu vou deixar um link aqui, preencher o formulário, é rapidinho, é só 3 perguntas lá e que a nossa equipe vai entrar em contato com você. É só clicar no link aqui embaixo, preencher o formulário e enviar para a gente, beleza? Mas voltando ao assunto, as pessoas literalmente vão perceber que você está utilizando inteligência artificial e inconscientemente vão ligar lá e pensar assim, nossa, ele está escondendo o produto dele porque o produto dele não é bom. O produto dele talvez tenha uma qualidade baixa. Ou em casos mais graves ainda, olha, fulano, fulano tá usando inteligência artificial ali porque ele tá economizando. Ele tá duro. É isso que o pessoal vai pensar. Tá duro, tá economizando. Cortou a equipe dele lá, agora é só ladeira abaixo. É exatamente esse tipo de pensamento que o público vai ter. E como que eu sei disso? Porque eu já fiz o teste, eu já fiz diversos testes. Antes de eu fazer qualquer tipo de vídeo aqui, eu faço muitos e muitos testes para comprovar as teorias que eu tenho ao longo do tempo. São coisas que você não vê ninguém falando por aí, porque são teorias que eu tenho e eu comprovo, eu coloco elas em prática. E, de uma forma bem resumida, por que eu falei que IA é coisa de pobre? Justamente por isso, porque quando uma pessoa vê você utilizando uma IA de forma totalmente errada, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas fazem isso de forma totalmente errada, fazendo produto com IA, fazendo foto de comida com IA, fazendo não sei o que com IA, texto com IA, as pessoas vão olhar e falar, ih, tá pobre, o produto dele é ruim. O cara precisa economizar o máximo com um chat GPT aí para fazer essa porcaria. Significa que ele não tá investindo em nada. O cara tá duro, não tem dinheiro. Tem dinheiro para fazer o negócio dele rodar. É exatamente isso que as pessoas vão pensar. E assim, se você perceber empresas muito, muito grandes, é óbvio que elas utilizam também, mas elas utilizam de uma forma mais, né, inteligente, digamos assim. E eu tenho até alguns exemplos, eu até tinha anotado aqui algumas coisas, mas o principal exemplo que eu tenho para deixar nesse vídeo aqui, e é recente, é o exemplo da Lego, onde eles fizeram uma campanha aí que reuniram, deixa eu lembrar os jogadores, foi Cristiano Ronaldo, Mbappé, Vinícius Júnior e Messi. Eles reuniram essas 4 figuras do futebol famosíssimas aí, reuniram entre aspas, porque aquele comercial inteirinho foi feito com inteligência artificial. Isso é saber utilizar inteligência artificial da forma correta. Mas entre você estar no nível 1 e chegar no nível que o pessoal tá, existe um vale, um abismo gigantesco que eu nem recomendo que você faça isso agora. Sinceramente, eu não recomendo que você faça isso agora. Eu vou te dar um caminho muito melhor aqui para você seguir e começar a utilizar a IA da forma correta na sua empresa, no seu negócio, seja no que você for fazer no seu trabalho. E assim, primeiro, a gente precisa organizar as ideias e perceber o que dá para mim fazer e o que não dá. Lembrando que eu estou trabalhando com cenários aí limitados, digamos assim, é óbvio que eu não estou dando exemplo de empresas, Louis Vuitton, Lego, Fórmula 1. Isso aí é totalmente fora da nossa realidade em quesito de estrutura que os caras têm lá, porque os caras é multinacional e a gente não vai conseguir exatamente replicar exatamente o que eles fazem. Trazendo para a nossa realidade em si. Organizando as coisas. Primeiro, não utilizar IAs para fazer imagens e muito menos vídeos de produtos. Essa é a minha recomendação para você. Não utilize. Se você tem verba, tem dinheiro destinado para a área de marketing, para a área de seja lá o que for, eu recomendo muito que você pegue esse dinheiro, encontre um belo de um profissional gráfico, um belo de um fotógrafo, vá lá e pague para ele tirar as fotos. Pague para ele fazer uma arte para você. Porque eu te garanto que, assim,
por mais ruim que a arte seja, entre aspas, assim, também não vai pegar um cara que não sabe fazer nada, né? Mas assim, por mais ruim que fique, entre aspas, eu te garanto que não vai parecer com nenhum tipo de imagem gerada com IA. E assim, vai ser o seu produto aparecendo ali, né? Por mais ruim, entre aspas, que a foto esteja, alguns detalhezinhos ali, ela não vai estar aparecendo uma foto gerada com IA, porque entre uma foto gerada com IA e uma foto do seu produto tem um abismo gigantesco. Gigantesco. Algumas coisas ainda dá para você corrigir com inteligência artificial. Por exemplo, tô dando exemplos. No prato que eu fui tirar foto ficou um garfinho torto. Então apaga com IA. Mas a foto foi tirada pelo fotógrafo. Você tá me entendendo onde eu quero chegar? Assim, questão de textos. Gente, texto, eu já vi cada coisa horrorosa, horrorosa, mas, pô, dá até lágrima nos olhos de ver. Assim, a IA é um belo de um apoio, nota 1000, apoio, preste bem atenção na frase que eu estou utilizando, apoio, na palavra, apoio. Ela não é para você pegar, copiar e colar um texto numa rede social. É para você ter um apoio de ideias. O texto tem que partir de um copywriter, tem que partir de uma pessoa do social media, tem que partir de uma pessoa que tenha o sentimento. Lembra que eu falei no começo do vídeo? A IA tem um feeling, só que o feeling dela, eu utilizei esse exemplo, mas é um pouquinho diferente do nosso, porque a gente tem sentimento, a IA não tem. A IA, ela tem uma maneira pela qual ela foi programada. E a maneira pela qual ela foi programada, frisando para você aqui, lembrando, para ficar fixo na sua cabeça, ela foi programada, embora ela dê respostas para perguntas extremamente distintas e complexas umas das outras, lá atrás, lá no back-end dela, ela foi programada para dar o mesmo estilo de resposta para você aqui e para o cara lá na China. Se não fosse assim, não tem um monte de gente, não é um monte de gente, né? Mas eu vi uns vídeos de um pessoal, achei muito legal, inclusive, um vídeo de um cara aí que ele estava imitando resposta de IA. Por quê? Porque realmente tem aquele padrão de resposta. E é uns padrãozinhos assim que você pega na hora. Excelente escolha. Olha, vou ser sincero, muito honesto contigo. São essas frases que a IA tem. E são outras milhares de frases que ela vão utilizar no texto que você vai criar, copiar e colar lá. É por isso que às vezes as pessoas não se conectam com a sua empresa, não se conectam com o seu perfil, não se conectam com você. Deve ser porque você está se tornando artificial demais. Uma coisa é você usar como apoio, outra coisa é você usar como muleta. Muleta você pega, digita qualquer coisa lá, copia e cola. Apoio não. Apoio você tira as ideias, extrai, reforja, reformula, refina. E aí sim, com o seu sentimento ali, você vai lá e posta numa rede social. E assim, lembrando, esses exemplos que eu estou te dando são exemplos que eu pego de fora, dos Estados Unidos. Eu vejo padrões de pessoas que, querendo ou não, já tinham acesso às ferramentas muito mais tecnológicas do que a gente tem aqui muito antes. E assim, lá fora, óbvio, tem um pessoal que não sabe nada do que está fazendo, mas tem um pessoal que é muito, muito bom em utilizar essas ferramentas aí. E o que eles fazem é exatamente isso. Eles evitam coisas que sejam muito expostas ao público, que nem uma foto, um vídeo, um texto, e utilizam mais internamente. Como utiliza internamente? Vou dar outro exemplo. Você vai fazer um relatório? A IA pode te encurtar, pode te dar respostas, não que você não tenha que conferir, porque muitas vezes ela alucina também, mas assim, ela te dá respostas uma velocidade incrível, realmente impressionante, cálculos complexos, extremamente complexos, coisas de programação, seja lá o que for, desde que você utilize internamente e refine, filtre todas as informações que você for utilizar aí. Jamais, jamais digite alguma coisa na IA, apenas copie, cole ou tome como verdade absoluta na sua vida. Inclusive até tem algumas IAs aí que no rodapé assim, tá escrito assim, ó, a nossa ferramenta pode alucinar. Alucinar, no caso, é falar uns assuntos nada a ver, ou viajar na resposta, ou... Existe a forma certa e a forma totalmente errada de se utilizar uma inteligência artificial. E eu te garanto que a grande maioria esmagadora das pessoas está utilizando a IA de uma forma totalmente errada. Totalmente errada. É por isso que você vê as redes sociais tão superficiais assim, textos tão frios, sem graça. Por quê? Porque as pessoas só sabem copiar e colar, produzindo um volume gigante de lixo, puro lixo, puro lixo. Não seja você mais um nessa onda. Eu espero sinceramente que, além disso, né, além de tudo que eu falei aqui, eu espero que você comece a utilizar a IA de uma forma muito mais estratégica. Lembrando, mais uma vez, utilize a IA internamente, filtre as perguntas, filtre todas as respostas que ela der para você, refine lá. Tá com uma ideia de texto? Manda um texto separado,
copia, cola lá, reformula certinho, porque assim, dependendo como for, realmente, as pessoas vão te começar a enxergar de uma outra forma. E automaticamente a mente dessas pessoas lá no subconsciente vai voltar para aquela mesma frase que eu te falei no começo desse vídeo. Inteligência artificial é coisa de pobre. As pessoas vão olhar e falar assim, ó, tá vendo o Pedrinho lá? Porcaria que ele postou ali, cara. Cara, aquela mesma imagem ali, eu vi uma igual meia hora atrás. Claramente inteligência artificial. Cara, não tem nem dinheiro para contratar um designer gráfico. Então tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado onde você vai utilizar a inteligência artificial. Não é esse oba-oba aí. Não é o negócio, vai tirar o emprego de todo mundo, agora já era. Tem um vale gigantesco até chegar lá. Assim, outro detalhezinho, vou dar essa de bônus para você. Existem inteligências artificiais extremamente poderosas, mas coisa assim de louco, de louco. Porém, elas não são abertas ao público, não são abertas. São de uso interno de empresas multinacionais, empresas governamentais. E eu tenho mais ou menos uma ideia aí do que você deve estar pensando de algumas empresas aí, é justamente essas, tipo Facebook, Google, são essas empresas. Inclusive até tem como, agora que eu lembrei, tem como a gente utilizar essas IAs extremamente poderosas, coisa absurda assim, por tabela. Mas isso eu vou trazer, essa dica aí eu vou trazer só no próximo vídeo aí, que vou estar mostrando alguns outros detalhes de como você pode utilizar o que há de mais nobre e acessível, entre aspas, de inteligência artificial. Não, você não vai utilizar pagando o curso de fulano lá. Você não vai utilizar comprando o curso do carinha que fez o produto e vendeu não sei quanto lá. Isso aí é pega trouxa, isso aí eles vão te vender uma coisa que nem eles utilizaram de verdade. É tudo... Acredito que se você chegou até aqui, você não vai cair mais nesses papos, né? Mas enfim, para quem ainda está procurando aí uma assessoria, uma consultoria de marketing de verdade, com pessoas que estão realmente comprometidas em te entregar o resultado, uma estratégia decente, uma coisa pensada, com uma ampla experiência no mercado, eu te convido a clicar no link aqui na descrição, preencher o formulário, são só 3 perguntinhas lá, e entrar em contato direto comigo e com a minha equipe aqui, que a gente vai ter o maior prazer em entender o caso da sua empresa e quem sabe até poder atender você também, beleza? Para você que chegou até aqui, eu te convido a deixar o like nesse vídeo. A gente se vê logo